Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras, o nosso momento de leitura bíblica e oração. Hoje leremos o livro do profeta Jeremias, capítulo de número 49, que diz assim: A respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor: Por acaso Israel não tem filhos? Não tem herdeiro? Então por que Milcom herdou o território de Gade e o seu povo mora nas cidades dessa tribo? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir o alarido de guerra em Rabá dos filhos de Amon. Ela se tornará um montão de ruínas, e as suas aldeias serão queimadas. E Israel retomará a herança que lhe havia sido tirada, diz o Senhor. Chore, povo de Asbom, porque a cidade de Ai foi destruída. Gritem, filhos de Rabá, vistam roupas feitas de pano de saco, lamentem e deem voltas por entre as muralhas, porque Milcom irá para o cativeiro junto com os seus sacerdotes e os seus príncipes. Por que você se orgulha nos seus vales férteis, ó filha rebelde, que confia nos seus tesouros, dizendo: Quem me atacará? Eis que de todos os lados trarei terror sobre você, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês serão dispersos, cada um numa direção, e não haverá quem consiga reunir os fugitivos. Mas depois disso mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos: Por acaso não existe mais sabedoria em Temã? Será que pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu a sabedoria deles? Fujam, voltem, escondam-se em cavernas, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Se os que colhem uvas fossem até você, não deixariam pelo menos alguns cachos? Se ladrões viessem de noite, não danificariam só o que lhes bastasse? Mas eu despi Esaú, descobri os seus esconderijos e não poderá se esconder. Está destruída a sua descendência, bem como seus irmãos e vizinhos, e ele já não existe. Deixe os seus órfãos que eu guardarei em vida, e as suas viúvas podem confiar em mim. Porque assim diz o Senhor: se até os que não estavam condenados a beber o cálice terão de bebê-lo, por que você ficaria impune? Não ficará impune, mas certamente beberá este cálice. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Boza será objeto de horror, de deboche, de desolação e de maldição, e todas as suas cidades se tornarão em ruínas perpétuas. Eu ouvi uma notícia vindo do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para lhe dizer: reúnam-se e venham atacar Edom. Preparem-se para a guerra. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, desprezada entre os povos. O terror que você inspira e o orgulho do seu coração o enganaram. Você que vive nas fendas das rochas e ocupa as alturas dos montes, ainda que eleve o seu ninho como águia, e de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Assim Edom será objeto de horror. Todo aquele que passar por ele ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Como na destruição de Sodoma e Gomorra e das suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim não habitará ninguém ali, nem morará nele homem algum. Eis que, assim como o leão sobre a floresta do Jordão contra o rebanho em pasto verde, assim, num momento, farei com que Edom fuja dali, e estabelecerei sobre ele a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouçam a decisão que o Senhor tomou contra Edom e os planos que ele fez contra os moradores de Temã. Certamente até os menores do rebanho serão arrastados. Certamente as suas moradas serão destruídas por causa deles. A terra tremerá com o estrondo da sua queda, e os seus gritos serão ouvidos até o Mar Vermelho. Eis que o inimigo, como águia, subirá, voará e estenderá suas asas contra a borda. Naquele dia, o coração dos valentes de Edom será como o coração da mulher que está em dores de parto. A respeito de Damasco, as cidades de Ramate e Arpade estão envergonhadas e, tendo ouvido más notícias, cambaleiam, são como um mar agitado que não se pode sossegar. Damasco está enfraquecida, virou as costas para fugir.
Tremor tomou conta dela, angústia e dores lhe sobrevieram como de mulher que está dando à luz. Como está abandonada a famosa cidade, a cidade da alegria? Portanto, seus jovens cairão nas suas praças. Todos os homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Porei fogo nas muralhas de Damasco, o qual queimará os palácios de Ben-Hadad. A respeito de Quedar e dos reinos de Azor, que foram derrotados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, assim diz o Senhor: levantem-se e ataquem Quedar, destruam este povo do Oriente. Eles pegarão suas tendas e os seus rebanhos, levarão embora as lonas das suas tendas, todos os seus bens e os seus camelos. E lhes gritarão: há terror por todos os lados. Fujam, afastem-se para bem longe. Escondam-se em cavernas, ó moradores de Razor, diz o Senhor. Porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou uma decisão e formou um plano contra vocês. Levantem-se, babilônios, e ataquem uma nação que vive em paz e sem desconfiar de nada, diz o Senhor, que não tem portões nem forrolhos, eles vivem isolados. Seus camelos serão para a presa e os seus muitos rebanhos de gado serão levados como despojo. Espalharei a todos os ventos aqueles que cortam os cabelos nas têmporas. De todos os lados lhe trarei a ruína, diz o Senhor. Razor se tornará em morada de chacais, um lugar desolado para sempre. Ninguém vai morar ali, homem nenhum habitará nela. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito de Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Trarei sobre Elão os quatro ventos dos quatro cantos da terra e os dispersarei na direção de todos os ventos. Não haverá país onde não cheguem os fugitivos de Elão. Farei com que o povo de Elão tremam diante dos seus inimigos e diante dos que querem matá-los. Farei vir sobre os elamitas o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. E enviarei a espada após eles, até que eu os tenha destruído. Porei o meu trono em Elão e destruirei dali o rei e os oficiais, diz o Senhor. Mas nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, um Deus forte e poderoso. Vamos orar? Louvamos o teu nome, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos para a tua glória. O Senhor é o doador da vida. Somos gratos ao Senhor pelo dom da vida. Somos gratos ao Senhor pela vida eterna que temos em Cristo Jesus. Somos gratos ao Senhor e te louvamos pela chuva que caiu, pelo dia agradável que nasce, pelo teto sobre as nossas cabeças, a roupa que vestimos, a família que pertencemos, o alimento que tem posto nas nossas mesas. Somos gratos ao Senhor porque absolutamente nada tem nos faltado. Ainda que às vezes o nosso coração fica agitado, fica é, pesaroso, porque estamos num processo de aprendizagem a depositar no Senhor toda a nossa confiança e descansar em Ti. Te louvamos, Senhor, por essa porção da Tua palavra, onde o Senhor profere juízo e castigo e punição para as nações que oprimiram Israel. Somos gratos ao Senhor, porque no tempo certo a justiça, o juízo do Senhor é exercido contra todos aqueles que se levantam contra o povo do Senhor. Te louvamos porque o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor governa todas as coisas, todos os reinos e a história, como naquela visão que o Senhor deu a Daniel, daquela estátua. Reis são estabelecidos, reis são destruídos. E há um reino eterno que se manifestará para sempre, tendo Cristo Jesus como Senhor e soberano. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Te louvamos, porque fazemos parte do teu povo. Somos como as meninas dos teus olhos, e o Senhor tem cuidado de nós. Mais uma vez colocamos a nossa vida diante de ti. Clamamos ao Senhor que nos dê fome e sede de ti. Clamamos ao Senhor que nós possamos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Que possamos buscar ao Senhor com fidelidade, dedicação e perseverança. E que no Senhor depositemos toda a nossa confiança. É assim que nós oramos,
agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nosso projeto, Uma Jornada pelas Escrituras. Se o Senhor assim permitir, até amanhã. Deus nos abençoe.